casada é viúva. Machado de Assis. Edição especial para distribuição gratuita pela internet, através da VirtualBooks. A VirtualBooks gostaria de receber suas críticas e sugestões sobre as suas edições. Sua opinião é muito importante para o aprimoramento de nossas edições. vbooks02@terra.com.br. Estamos à espera do seu e-mail. Sobre os direitos autorais. Fazemos o possível para certificarmos-nos de que os materiais presentes no acervo são de domínio público, 70 anos após a morte do autor, ou de autoria do titular. Caso contrário, só publicamos material após a obtenção de autorização dos proprietários dos direitos autorais. Se alguém suspeitar que algum material do acervo não obedeça a uma destas duas condições, pedimos, por favor, avise-nos pelo e-mail vbooks03@terra.com.br para que possamos providenciar a regularização ou a retirada imediata do material do site www.virtualbooks.com.br. Copyright 2000-2003 VirtualBooks. VirtualBooks Online MM Editores Limitada. Rua Benedito Valadares, 429 Centro. 35.660.000 Pará de Minas, em MG. Todos os direitos reservados. All rights reserved. 2. Casada e viúva. Capítulo 1. No dia em que José de Menezes recebeu por mulher Eulália Martins, diante do altar-mor da Matriz do Sacramento, na presença das respectivas famílias, aumentou-se com mais uma lista dos casais felizes. Era impossível amar-se mais do que se amavam aqueles dois. Nem me atrevo a descrevê-lo. Imagine-se a fusão de 4 paixões amorosas das que a fábula e a história nos dão conta e ter-se à medida do amor de José de Menezes por Eulália e de Eulália por José de Menezes. As mulheres tinham inveja à mulher feliz, e os homens riam dos sentimentos, um tanto piegas, do apaixonado marido. Mas os dois filósofos do amor relevaram à humanidade as suas fraquezas e resolveram protestar contra elas amando-se ainda mais. Mal contava um mês de casado, sentiu José de Menezes, em seu egoísmo de noivo feliz, que devia fugir à companhia e ao rumor da cidade. Foi procurar uma chácara na Tijuca, e lá se encafuou com Eulália. Ali viam correr os dias no mais perfeito descuido, respirando as auras puras da montanha, sem inveja dos maiores potentados da terra. Um ou outro escolhido conseguiu às vezes penetrar no santuário em que os dois viviam, e de cada vez que de lá saía vinha com a convicção mais profunda de que a felicidade não podia estar em outra parte senão no amor. Acontecia, pois, que, se as mulheres invejavam Eulália e se os homens riam de José de Menezes, as mães previdentes, a espécie santa, no dizer de Algier, nem riam nem se deixavam dominar pelo sexto pecado mortal, pediam simplesmente a Deus que lhes deparasse às filhas um marido da estofa e da capacidade de José de Menezes. Mas cumpre dizer, para inspirar amor a maridos tais como José de Menezes, era preciso mulheres tais como Eulália Martins. Eulália em alma e corpo era o que há de mais puro unido ao que há de mais belo. Tanto era um milagre de beleza carnal, como era um prodígio de doçura, de elevação e de sinceridade de sentimentos. E, sejamos francos, tanta coisa junta não se encontra a cada passo. Nenhuma nuvem sombreava o céu azul da existência do casal Menezes. Minto, de vez em quando, uma vez por semana apenas, e isto só depois de 5 meses de casados, Eulália derramava algumas lágrimas de impaciência por se demorar mais do que costumava o amante José de Menezes. Mas não passava isso de uma chuva de primavera, que, mal assomava o sol à porta, cessava para deixar aparecer as flores do sorriso e a verdura do amor. A explicação do marido já vinha sobrepor-se, mas ele não deixava de dá-la apesar dos protestos de Eulália. Era sempre excesso de trabalho que pedia a presença dele na cidade até uma parte da noite. Ano e meio viveram assim os dois, ignorados do resto do mundo, ébrios da felicidade e da solidão.
A família tinha aumentado com uma filha no fim de 10 meses. Todos que são pais sabem o que é esta felicidade suprema. Aqueles quase enlouqueceram. A criança era um mimo de graça angélica. Menezes via nela o riso de Eulália, Eulália achava que os olhos eram os de Menezes. E neste combate de galanteios passavam as horas e os dias. Ora, uma noite, como o luar estivesse claro e a noite fresquíssima, os dois, marido e mulher, deixaram a casa, onde a pequena ficara adormecida, e foram conversar junto ao portão, sentados em cadeiras de ferro e debaixo de uma viçosa latada, sub tegmin nifagi. Meia hora havia que ali estavam, lembrando o passado, saboreando o presente e construindo o futuro, quando parou um carro na estrada. Voltaram os olhos e viram descer duas pessoas, um homem e uma mulher. Há de ser aqui, disse o homem olhando para a chácara de Menezes. Neste momento o luar deu em cheio no rosto da mulher. Eulália exclamou: "É Cristiana!" E correu para a recém-chegada. Os dois novos personagens eram o Capitão Nogueira e Cristina Nogueira, mulher do capitão. O encontro foi o mais cordial do mundo. Nogueira era já amigo de José de Menezes, cujo pai fora colega dele na escola militar, andando ambos a estudar engenharia. Isto quer dizer que Nogueira era já homem dos seus 46 anos. Cristiane era uma moça de 25 anos, robusta, corada, uma dessas belezas da terra, muito apreciáveis, mesmo para quem goza uma das belezas do céu, como acontecia a José de Menezes. Vinham de Minas, onde se haviam casado. Nogueira, 5 meses antes, saíra para aquela província a serviço do Estado e ali encontrou Cristiana, por quem se apaixonou e a quem soube inspirar uma estima respeitosa. Se eu dissesse amor, mentia, e eu tenho por timbre contar as coisas como as coisas são. Cristiana, órfã de pai e mãe, vivia na companhia de um tio, homem velho e impertinente, achacado de 2 moléstias gravíssimas, um reumatismo crônico e uma saudade do regime colonial. Devo explicar esta última enfermidade, ele não sentia que 4. O Brasil se tivesse feito independente, sentia que, fazendo-se independente, não tivesse conservado a forma de governo absoluto. Gorou o ovo, dizia ele, logo depois de adotada a Constituição. E protestando interiormente contra o que se fizera, retirou-se para Minas Gerais, donde nunca mais saiu. A esta ligeira notícia do tio de Cristiana acrescentarei que era rico como um potosí e avarento como Harpagão. Entrando na fazenda do tio de Cristiana e sentindo-se influído pela beleza desta, Nogueira aproveitou-se da doença política do fazendeiro para lisonjeá-la com umas fomentações de louvor do passado e indignação pelo presente. Em um servidor do estado atual das coisas, achou o fazendeiro que era aquilo uma prova de rara independência, e o estratagema do capitão surtiu 2 vantagens. O fazendeiro deu-lhe a sobrinha e mais um bom par de contos de réis. Nogueira, que só avisava a primeira, achou-se felicíssimo por ter alcançado ambas. Ora, é certo que, sem as opiniões forjadas no momento pelo capitão, o velho fazendeiro não tiraria a sua fortuna um ceitil que fosse. Quanto a Cristiana, se não sentia pelo capitão um amor igual ou mesmo inferior ao que lhe inspirava, votava-lhe uma estima respeitosa. E o hábito, desde Aristóteles todos reconhecem isto, e o hábito, aumentando a estima de Cristiana, dava à vida doméstica do capitão Nogueira uma paz, uma tranquilidade, um gozo brando, digno de tanta inveja como era o amor sempre violento do casal Menezes. Voltando à corte, Cristiana esperava uma vida mais própria aos seus anos de moça do que a passada na fazenda mineira na companhia fastidiosa do reumático legitimista. Pouco que pudessem alcançar as suas ilusões, era já muito em comparação com o passado. Dadas todas estas explicações, continua a minha história. Capítulo I. Deixa o espírito do leitor ajuizar como seria o encontro de amigos que se não veem há muito. Cristiane e Eulália tinham muito que contar uma à outra, e, em sala à parte, ao pé do berço em que dormia a filha de José de Menezes, deram largas à memória, ao espírito e ao coração. Quanto a Nogueira e José de Menezes,
depois de narrada a história do respectivo casamento e suas esperanças de esposos, entraram, um na exposição das suas impressões de viagem, o outro na das impressões que deveria ter em uma viagem que 5 projetava. Passaram-se deste modo as horas até que o chá reuniu a todos 4 à roda da mesa de família. Esquecia-me dizer que Nogueira e Cristiana declararam desde o princípio que, tendo chegado pouco havia, tencionavam demorar-se uns dias em casa de Menezes até que pudessem arranjar na cidade ou nos arrabaldes uma casa conveniente. Menezes e Eulália ouviram isto, pode-se dizer que de coração alegre. Foi decretada a instalação dos 2 viajantes. Tarde se levantaram da mesa, onde o prazer de se verem juntos os prendia insensivelmente. Guardaram o muito que ainda havia a dizer para os outros dias e recolheram-se. Conhecia José de Menezes? Perguntou Nogueira a Cristiana ao retirar-se para os seus aposentos. Conhecia de casa de meu pai. Ele ia lá há 8 anos. É uma bela alma. E Eulália? Ambos. É um casal feliz. Como nós, acrescentou Cristiana abraçando o marido. No dia seguinte, foram os 2 maridos para a cidade, e ficaram as 2 mulheres entregues aos seus corações. De volta, disse Nogueira ter encontrado casa, mas era preciso arranjá-la, e foi marcado para os arranjos o prazo de 8 dias. Os 6 primeiros dias deste prazo correram na maior alegria, na mais perfeita intimidade. Chegou-se a aventar a ideia de ficarem os 4 habitando juntos. Foi Menezes o autor da ideia. Mas Nogueira alegou ter necessidade de casa própria e especial, visto como esperava alguns parentes do norte. Enfim, no 7º dia, isto é, na véspera de se separarem os 2 casais, estava Cristiana passeando no jardim, à tardinha, em companhia de José de Menezes, que lhe dava o braço. Depois de trocarem muitas palavras sobre coisas totalmente indiferentes à nossa história, José de Menezes fixou o olhar na sua interlocutora e aventurou estas palavras: Não tem saudade do passado, Cristiana? A moça estremeceu, abaixou os olhos e não respondeu. José de Menezes insistiu. A resposta de Cristiana foi: Não sei, deixe-me. E forcejou por tirar o braço do de José de Menezes, mas este reteve-a. Que susto pueril! Onde quer ir? Meto-lhe medo. Nisto parou ao portão um moleque com 2 cartas para José de Menezes. Os 2 passavam neste momento em frente do portão. O maiúsculo. Moleque fez entrega das cartas e retirou-se sem exigir resposta. Menezes fez os seguintes raciocínios. Lê-las imediatamente era dar lugar a que Cristiana se evadisse para o interior da casa, não sendo as cartas de grande urgência, visto que o portador não exigira resposta, não havia grande necessidade de lê-las imediatamente. Portanto, guardou as 6 cartas cuidadosamente para lê-las depois. E de tudo isto conclui o leitor que Menezes tinha mais necessidade de falar a Cristiana do que curiosidade de ler as cartas. Acrescentarei, para não dar aso aos esmerilhadores de inverossimilhanças, que Menezes conhecia muito bem o portador e sabia ou presumia saber de que tratavam as cartas em questão. Guardadas as cartas, e sem tirar o braço a Cristiana, Menezes continuou o passeio e a conversação. Cristiana estava confusa e trêmula. Durante alguns passos não trocaram uma palavra. Finalmente, Menezes rompeu o silêncio perguntando a Cristiana: Então, que me responde? Nada, murmurou a moça. Nada, exclamou Menezes. Nada era então esse o amor que me tinha. Cristiana levantou os olhos espantados para Menezes. Depois, procurando de novo tirar o braço do de Menezes, murmurou: Perdão, devo recolher-me. Menezes reteve-a de novo. Ouça-me primeiro, disse. Não lhe quero fazer mal algum. Se me não ama, pode dizê-lo, não me zangarei, receberei essa confissão como o castigo do passo que dei, casando minha alma que se não achava solteira. Que estranha linguagem é essa, disse a moça. A que vem essa recordação de uma curta fase da nossa vida, de um puro brinco da adolescência.
Fala de coração. Pois, como seria? Ah, não me faça crer que um perjúrio. Ponto. Perjúrio. A moça sorriu-se com desdém. Depois continuou. Perjúrio é isto que faz. Perjúrio é trazer enganada a mais casta e a mais digna das mulheres, a mais digna, ouve. Mais digna do que eu que ainda ouço e lhe respondo. E dizendo isto Cristiana tentou fugir. Onde vai? Perguntou Menezes. Não vê que está agitada? Poderia fazer nascer suspeitas. Demais, pouco tenho a dizer-lhe. É uma despedida. Nada mais, em nenhuma ocasião, ouvirá de minha boca. Supunha que através dos tempos e das adversidades tivesse conservado pura e inteira a lembrança de um passado que nos fez felizes. Vejo que me enganei. Nenhum dos caracteres superiores que eu enxergava em seu coração tinha existência real. Eram simples criações do meu espírito demasiado crédulo. Hoje que se desfaz o encanto, e que eu posso ver toda a enormidade da fraqueza humana, deixe-me dizer-lhe, perdeu um coração e uma existência que não merecia. Saio-me com honra de um combate em que não havia igualdade de forças. Saio puro. E se no meio do desgosto em que me fica a sete alma, é-me lícito trazê-la à lembrança, será como a um sonho esvaecido, sem objeto real na terra. Estas palavras foram ditas em um tom sentimental e como que estudado para a ocasião. Cristiana estava aturdida. Lembrava-se que em vida de seu pai, tinha ela 15 anos, houvera entre ela e José de Menezes um desses namoros de criança, sem consequência, em que o coração empenha-se menos que a fantasia. Com que direito vinha hoje Menezes reivindicar um passado cuja lembrança, se alguma havia, era indiferente e sem alcance? Estas reflexões pesaram no espírito de Cristiana. A moça expô-las em algumas palavras cortadas pela agitação em que se achava, e pelas interrupções dramáticas de Menezes. Depois, como aparecesse Eulália à porta da casa, a conversa foi interrompida. A presença de Eulália foi um alívio para o espírito de Cristiana. Mal a viu, correu para ela, e convidou-a a passear pelo jardim, antes que anoitecesse. Se Eulália pudesse nunca suspeitar da fidelidade de seu marido, veria na agitação de Cristiana um motivo para indagações e atribulações. Mas a alma da moça era límpida e confiante, dessa confiança e limpidez que só dá o verdadeiro amor. Deram as duas o braço, e dirigiram-se para uma alameda de casuarinas, situada na parte oposta àquela em que ficara passeando José de Menezes. Este, perfeitamente senhor, disse, continuou a passear como que entregue às suas reflexões. Seus passos, em aparência vagos e distraídos, procuravam a direção da alameda em que andavam as duas. Depois de poucos minutos encontraram-se como que por acaso. Menezes, que ia de cabeça baixa, simulou um ligeiro espanto e parou. As duas pararam igualmente. Cristiane tinha a cara voltada para o lado. Eulália, com um divino sorriso, perguntou: "Em que pensas, meu amor?" "Em nada." "Não é possível," retorquiu Eulália. "Penso em tudo." "Oh, que é tudo?" "Tudo. É o teu amor." "Deveras." E voltando-se para Cristiana, Eulália acrescentou: "Olha, Cristiana, já viste um marido assim? É o rei dos maridos. Traz sempre na boca uma palavra amável para sua mulher. É assim que deve ser. Não esqueça nunca estes bons costumes, ouviu?" Estas palavras alegres e descuidosas foram ouvidas distraidamente por Cristiana. Menezes tinha os olhos cravados na pobre moça. 8. "Eulália", disse ele, "parece que Dei Cristiana está triste." Cristiana estremeceu. Eulália voltou-se para a amiga e disse: "Triste. Já se me pareceu." "É verdade, Cristiana. Estarás triste." "Que ideia! Triste por quê?" "Ora, pela conversa que há pouco tivemos", respondeu Menezes. Cristiana fitou os olhos em Menezes. Não podia compreendê-lo e não adivinhava onde queria ir o marido de Eulália. Menezes, com o maior sangue frio, acudiu à interrogação muda que as duas pareciam fazer.
Eu contei a Dei Cristiana o assunto da única novela que li em minha vida. Era um livro interessantíssimo. O assunto é simples mas comovente. É uma série de torturas morais porque passa uma moça a quem esqueceu juramentos feitos na mocidade. Na vida real este fato é uma coisa mais que comum, mas tratado pelo romancista toma um tal caráter que chega a assustar o espírito mais refratário às impressões. A análise das atribulações da ingrata é feita por mão de mestre. O fim do romance é mais fraco. Há uma situação forçada, uma carta que aparece. Umas coisas, enfim, o melhor é o estudo profundo e demorado da alma da formosa perjura. D. Cristiane é muito impressível. Ponto. Oh meu Deus! Exclamou Eulália. Só por isto? Cristiane estava ofegante. Eulália, assustada por vê-la em tal estado, convidou-a a recolher-se. Menezes apressou-se a dar-lhe o braço e dirigiram-se os três para casa. Eulália entrou antes dos dois. Antes de pôr pé no primeiro degrau da escada de pedra que dava acesso à casa, Cristiana disse a Menezes, em voz baixa e concentrada: "É um bárbaro." Entraram todos. Era já noite. Cristiana reparou que a situação era falsa e tratou de desfazer os cuidados, ou porventura as más impressões que tivessem ficado a Eulália depois do desconchavo de Menezes. Foi a ela, com um sorriso nos lábios. "Pois, deveras," disse ela, "acreditaste que eu ficasse magoada com a história." Foi uma impressão que passou. Eulália não respondeu. Este silêncio não agradou nem a Cristina, nem a Menezes. Menezes contava com a boa-fé de Eulália, única explicação de ter adiantado aquela história tão fora de propósito. Mas o silêncio de Eulália teria a significação que lhe deram os dois. Parecia ter, mas não tinha. Eulália achou estranha a história e a comoção de Cristiana, mas, entre todas as explicações que lhe ocorressem, a infidelidade de Menezes seria a última, e ela nem passou da primeira. Sancta simplicitas. A conversa continuou fria e indiferente até a chegada de Nogueira. Seriam então 9 horas. Serviu-se o chá, depois do que, todos se recolheram. Na manhã seguinte, como disse acima, deviam partir Nogueira 9. E Cristiana. A despedida foi como é sempre a despedida de pessoas que se estimam. Cristiana fez os esforços maiores para que no espírito de Eulália não surgisse o menor desgosto, e Eulália, que não usava mal não cuidou na história da noite anterior. Despediram-se todos com promessa jurada de se visitarem a miúdo. Capítulo I. Passaram-se 15 dias depois das cenas que narrei acima. Durante esse tempo nenhum dos personagens que nos ocupam tiveram ocasião de se falarem. Não obstante pensavam muito uns nos outros, por saudade sincera, por temor do futuro e por frio cálculo de egoísmo, cada qual pensando segundo os seus sentimentos. Cristiana refletia profundamente sobre a sua situação. A cena do jardim era para ela um prenúncio de infelicidade, cujo alcance não podia avaliar, mas que lhe pareciam inevitáveis. Entretanto, que tinha ela no passado? Um simples amor de criança, desses amores passageiros e sem consequências. Nada dava direito a Menezes para reivindicar juramentos firmados por corações extremamente juvenis, sem consciência da gravidade das coisas. E demais, o casamento de ambos não invalidara esse passado invocado agora? Refletindo deste modo, Cristiana era levada às últimas consequências. Ela estabelecia em seu espírito o seguinte dilema: ou a reivindicação do passado feita por Menezes era sincera ou não. No primeiro caso era paixão concentrada que fazia irrupção no fim de tanto tempo, e Deus sabe onde poderiam ir os seus efeitos. No segundo caso, era simples cálculo de abjeta lascívia, mas então, se mudara a natureza dos sentimentos do marido de Eulália, não mudava a situação nem desapareciam as apreensões do futuro. Era preciso ter a alma profundamente mirrada para iludir daquele modo uma mulher virtuosa tentando contra a virtude de outra mulher. Em honra de Cristiana devo acrescentar que os seus temores eram menos por ela que por Eulália. Estando segura de si, o que ela temia era que a felicidade de Eulália se anuviasse,
e a pobre moça viesse a perder aquela paz do coração que a fazia invejada de todos. Apreciando estes fatos à luz da razão prática, se julgarmos legítimos os temores de Cristiana, julgaremos exageradas as proporções que ela dava ao ato de Menezes. O ato de Menezes reduz-se, afinal de contas, a um ato 10. Comum, praticado todos os dias, no meio da tolerância geral e até do aplauso de muitos. Certamente que isso não lhe dá a virtude, mas tira-lhe o mérito da originalidade. No meio das preocupações de Cristiana tomara lugar a carta a que Menezes aludira. Que carta seria essa? Alguma dessas confidências que o coração da adolescência facilmente traduz no papel. Mas os termos dela. Em qualquer dos casos do dilema apresentado acima, Menezes podia usar da carta, a que talvez faltasse a data e sobrassem expressões ambíguas para supô-la de feitura recente. Nada disto escapava a Cristiana. E com tudo isto entristecia. Nogueira reparou na mudança que apresentava a sua mulher e interrogou-a carinhosamente. Cristiane nada lhe quis confiar, porque uma leve esperança lhe fazia crer às vezes que a consciência de sua honra teria por prêmio a tranquilidade e a felicidade. Mas o marido, não alcançando nada e vendo-a continuar na mesma tristeza, entristecia-se também e desesperava. Que podia desejar Cristiana, pensava ele. Na incerteza e na angústia da situação lembrou-se de ter com Eulália para que esta o informasse, ou, como mulher, alcançasse de Cristiana o segredo das suas concentradas mágoas. Eulália marcou o dia em que iria à casa de Nogueira, e este saiu da chácara da Tijuca animado por algumas esperanças. Ora, nesse dia apresentou-se pela primeira vez em casa de Cristiana o exemplar José de Menezes. Apareceu como a estátua do comendador. A pobre moça, ao vê-lo, ficou aterrada. Estava só. Não sabia que dizer quando à porta da sala assomou a figura mansa e pacífica de Menezes. Nem se levantou. Olhou-o fixamente e esperou. Menezes parou à porta e disse com um sorriso nos lábios: "Dá licença." Depois, sem esperar resposta, dirigiu-se para Cristiana, estendeu-lhe a mão e recebeu-a dela fria e trêmula. Puxou cadeira e sentou-se ao pé dela familiarmente. Nogueira saiu, perguntou depois de alguns instantes, descalçando as luvas. "Saiu", murmurou a moça. "Tanto melhor. Tenho então tempo para dizer-lhe 2 palavras." A moça fez um esforço e disse: "Também eu tenho para dizer-lhe 2 palavras." "Assim. Ora bem, cabe às damas a precedência. Sou todo ouvidos." "Possuem alguma carta minha?" "Possuo-ma." "É um triste documento, porque, respondendo a sentimentos de outro tempo, se eram sentimentos dignos deste nome, de nada pode valer hoje. Todavia, desejo possuir esse escrito. Vejo que não tem hábito de argumentar. Se a carta em questão não vale nada, por que deseja possuí-la?" 11. É um capricho. Capricho, se existe algum, é o de tratar por cima do ombro um amor sincero e ardente. Falemos de outra coisa. Não, falemos disto, que é essencial. Cristiana levantou-se. "Não posso ouvi-lo", disse ela. Menezes segurou-lhe em uma das mãos e procurou retê-la. Houve uma pequena luta. Cristiana ia tocar a campainha que se achava sobre uma mesa, quando Menezes deixou-lhe a mão e levantou-se. "Basta", disse ele, "escusa de chamar seus famulos. Talvez que ache grande prazer em pô-los na confidência de um amor que não merece. Mas eu é que me não exponho ao ridículo depois de me expor à baixeza. É baixeza, sim, não o devia mendigar para o coração o amor de quem não sabe compreender os grandes sentimentos. Paciência, fique com a sua traição, eu ficarei com o meu amor, mas procurarei esquecer o objeto dele para lembrar-me da minha dignidade." Depois desta tirada dita em tom sentimental e lacrimoso, Menezes encostou-se a uma cadeira como para não cair. Houve um silêncio entre os dois. Cristiane falou em primeiro lugar. "Não tenho direito, nem dever,
nem vontade de averiguar a extensão e a sinceridade desse amor, mas deixe que eu lhe observe. O seu casamento e a felicidade que parece gozar nele protestam contra as alegações de hoje. Menezes levantou a cabeça e disse: Oh, não me exprobra o meu casamento. Que queria que eu fizesse quando uma pobre moça me caiu nos braços declarando amar-me com delírio? Apoderou-se de mim um sentimento de compaixão, foi todo o meu crime. Mas neste casamento não empenhei tudo, dei a Eulália o meu nome e minha proteção, não lhe dei nem o meu coração nem o meu amor. Mas essa carta? A carta será para mim uma lembrança, nada mais, uma espécie de espectro do amor que existiu, e que me consolará no meio das minhas angústias. Preciso da carta. Não. Neste momento entrou precipitadamente na sala a mulher de Menezes. Vinha pálida e trêmula. Ao entrar trazia na mão 2 cartas abertas. Não pôde deixar de dar um grito ao ver a atitude meio suplicante de Cristiana e o olhar terno de Menezes. Deu um grito e caiu sobre o sofá. Cristiana correu para ela. Menezes, lívido como a morte, mas cheio de uma tranquilidade aparente, deu 2 passos e apanhou as cartas que caíram da mão de Eulália. Leu-as rapidamente. Descompuseram-se-lhe as feições. Deixou Cristiana prestar os seus cuidados de mulher a Eulália e foi para a janela. Aí fez em tiras miúdas 12. As 2 cartas, e esperou, encostado à grade, que passasse a crise de sua mulher. Eis aqui o que se passara. Os leitores sabem que era aquele dia destinado à visita de Eulália a Cristina, visita de que só Nogueira tinha conhecimento. Eulália deixou que Menezes viesse para a cidade e mandou aprontar um carro para ir à casa de Cristiana. Entretanto, assaltou-lhe uma ideia. Se seu marido voltasse para casa antes dela, não queria causar-lhe impaciências ou cuidados, e arrependia-se de nada lhe ter dito com antecipação. Mas era forçoso partir. Enquanto se vestia ocorreu-lhe um meio. Deixar escritas 2 linhas a Menezes dando-lhe parte de que saíra, e dizendo-lhe para que fim. Redigiu a cartinha mentalmente e dirigiu-se para o gabinete de Menezes. Sobre a mesa em que Menezes costumava trabalhar não havia papel. Devia haver na gaveta, mas a chave estava seguramente com ele. Ia saindo para ir ver papel à outra parte, quando viu junto da porta uma chave, era a da gaveta. Sem escrúpulo algum, travou da chave, abriu a gaveta e tirou um caderno de papel. Escreveu algumas linhas em uma folha, e deixou a folha sobre a mesa debaixo de um pequeno globo de bronze. Guardou o resto do papel, e ia fechar a gaveta, quando reparou em 2 cartinhas que, entre outras muitas, se distinguiam por um sobrescrito de letra trêmula e irregular, de caráter puramente feminino. Olhou para a porta a ver se alguém espreitava a sua curiosidade e abriu as cartinhas, que, aliás, já se achavam descoladas. A primeira carta dizia assim: Meu caro Menezes, está tudo acabado. Lúcia contou-me tudo. Adeus, esquece-te de mim. Margarida. A segunda carta era concebida nestes termos: Meu caro Menezes, está tudo acabado. Margarida contou-me tudo. Adeus, esquece-te de mim. Lúcia. Como o leitor adivinha, estas cartas eram as 2 que Menezes recebera na tarde em que andou passeando com Cristiana no jardim. Eulália, lendo estas 2 cartas, quase teve uma síncope. Pôde conter-se, e, aproveitando o carro que a esperava, foi buscar a Cristiana as consolações da amizade e os conselhos da prudência. Entrando em casa de Cristiana pôde ouvir as últimas palavras do diálogo entre esta e Menezes. Esta nova traição de seu marido quebrara-lhe a alma. O resto desta simples história conta-se em 2 palavras. Cristiana conseguira acalmar o espírito de Eulália e inspirar-lhe sentimentos de perdão. Entretanto, contou-lhe tudo o que ocorrera entre 13. Ela e Menezes, no presente e no passado. Eulália mostrou ao princípio grandes desejos de separar-se de seu marido e ir viver com Cristiana, mas os conselhos desta, que, entre as razões de decoro que apresentou para que Eulália não tornasse pública a história das suas desgraças domésticas,
alegou a existência de uma filha do casal, que cumpria educar e proteger. Esses conselhos desviaram o espírito de Eulália dos seus primeiros projetos e fizeram-na resignada ao suplício. Nogueira quase nada soube das ocorrências que acabo de narrar, mas soube quanto era suficiente para esfriar a amizade que sentia por Menezes. Quanto a este, enfiado ao princípio com o desenlace das coisas, tomou de novo o ar descuidoso e aparentemente singelo com que tratava tudo. Depois de uma mal alinhavada explicação dada à mulher a respeito dos fatos que tão evidentemente o acusavam, começou de novo a tratá-la com as mesmas carícias e cuidados do tempo em que merecia a confiança de Eulália. Nunca mais voltou ao casal Menezes a alegria franca e a plena satisfação dos primeiros dias. Os afagos de Menezes encontravam sua mulher fria e indiferente, e se alguma coisa mudava era o desprezo íntimo e crescente que Eulália votava a seu marido. A pobre mãe, viva da pior viuvez desta vida, que é aquela que anula o casamento conservando o cônjuge, só vivia para sua filha. Dizer como acabaram ou como vão acabando as coisas não entra no plano deste escrito, o desenlace ainda é mais vulgar que o corpo da ação. Quanto ao que há de vulgar em tudo que acabo de contar, sou eu o primeiro a reconhecê-lo. Mas que querem? Eu não pretendo senão esboçar quadros ou caracteres, conforme me ocorrem ou vou encontrando. É isto e nada a mais. 14. Sobre o autor e sua obra. Joaquim Maria Machado de Assis. Nasceu no Rio de Janeiro, a 21 de junho de 1839 e faleceu na mesma cidade, em 29 de setembro de 1908. Filho de mulato, brasileiro, e de branca, portuguesa, era gago, epiléptico, pobre, por causa disto não pôde estudar em escolas e tornou-se um grande autodidata. Colaborou na revista Marmota Fluminense, foi aprendiz de tipógrafo na imprensa nacional, onde conheceu seu protetor, Manuel Antônio de Almeida, foi revisor de provas na editora Paula Brito e no Correio Mercantil e colaborador em vários jornais e revistas da época. Na imprensa publicou vários contos, crônicas, folhetins, artigos de crítica, muitos dos quais assinados com pseudônimos: Platão, Gil, Lara, Doutor Semana, Job, M.A., Max Manassés e outros. Casou-se em 1869 com D. Carolina Novaes, que veio dar mais inspiração à sua vida literária. Em 1904, quando D. Carolina morreu, ainda inspirou o mais belo soneto de sua produção, A Carolina, publicado no livro Relíquias de Casa Velha. Querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração de companheiro. Pouça-lhe aquele afeto verdadeiro, que, a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida, e num recanto pôs o mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e ora mortos nos deixeis separados, que eu, se tenho nos olhos mal feridos. 15. Pensamentos de vida formulados. São pensamentos idos e vívidos. Foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, em 1897. Poesias, Crisálidas, 1864, Falenas, Americanas. Romances, Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena, Yaya Garcia. Contos, Contos Fluminenses, Histórias da Meia-Noite, 1869. Teatro, Desencantos, Zero Caminho da Porta, Zero Protocolo, Quase Ministro, Os Deuses de Casaca. Crônicas e Críticas. Fase Realista, de 1881 a 1908, Poesias, Ocidentais. Romances, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú Jacó, Memória de Aires. Contos, Papéis Avulsos. Histórias sem data, várias histórias, páginas recolhidas, relíquias de casa velha. Teatro, só tu, por amor não consultes médico, lição de botânica, crônicas e críticas.
Machado de Assis é de estilo clássico e sóbrio, com frases curtas e bem construídas, vocabulário muito rico e construções sintáticas perfeitas. Sua obra é de análise de caracteres e seus tipos são inesquecíveis e verdadeiros. Em toda a sua obra há uma preocupação pelo adultério, tentado ou consumado, e muito de filosofia, a filosofia do humanitismo, que é explicada no seu romance Quincas Borba. Sua técnica de composição no romance é muito importante para a compreensão da obra, não há homogeneidade na extensão dos capítulos, ora curtos, ora longos, não existe normalmente a sequência linear, isto é, muitas vezes um capítulo não tem um final de ação, que irá continuar não no imediatamente seguinte, mas em outro um pouco distante. Esta técnica procura prender a atenção do leitor até o fim do livro, o que realmente consegue. Sem dúvida, trata-se do mais alto escritor brasileiro de todos os tempos, o primeiro escritor universal de nossa literatura. De uns tempos para cá, sua obra vem sendo objeto de estudos em profundidade, sob ângulos vários, constituindo-se no maior acervo bibliográfico que jamais suscitou um escritor nacional. Sobretudo, cumpre destacar-se, como a mais importante de sua obra, a parte de ficção, seus contos, verdadeiras obras-primas, e os romances a partir da fase que se iniciou com as Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado de Assis não se filia a qualquer coisa, dando apenas vazão ao seu próprio sentimento de homem introspectivo. É possuidor de um estilo simples, sem nenhum artificialismo. A concisão é uma de suas mais eloquentes características. 16. Cuidou, em suas obras, mais do homem do que da paisagem. Não foi grande poeta. Inicialmente passou pelo romantismo e depois mostrou-se parnasiano. Para Machado de Assis o homem é egoísta, impassível diante da felicidade ou infelicidade dos seus semelhantes. O sofrimento é inerente à própria condição humana. O homem sonha com a felicidade, sem suspeitar que tudo é ilusão. Machado aconselha então a solidão, o isolamento, por não crer no solidarismo humano. No teatro Machado de Assis se revela como tradutor, crítico e comediógrafo. Como crítico procurava exaltar os valores morais. Para ele, a arte pode aberrar das condições atuais da sociedade para perder-se no mundo labiríntico das abstrações. Teatro é para o povo que o coro era para o antigo povo grego, uma iniciativa de moral e civilização. E ainda foi além. Ressuscitando uma antiquária dos séculos XVI, inovou o soneto, dando-lhe a forma contínua do círculo vicioso. Outra inovação, a alternância do octossílabo com o tetrassílabo, de que se utilizou nos versos a Arthur de Oliveira. Combinado o octossílabo com o duplicassílabo, criou ainda o ritmo dos agrupamentos da mosca azul. E deu em 1885 uma incomparável lição de poesia quando, na ocasião comemorativa do centenário do Marquês de Pombal, publicou, sob o título de A Suprema Injúria, uma série de 14 sonetos, onde não há dois iguais na sua forma. Machado de Assis foi ainda um técnico do verso, o admirável tradutor de A Primeira Fase Machadiana. O terceiro romance, Helena, jovem confrade, e escreve poesia, a quem devemos pelo que seria diferente da já representa uma evolução. Vai eclodir com as Memórias Póstumas de Brás Cubas. No romance como na poesia, Machado de Assis ressente-se de influência romântica nas primeiras obras, Ressurreição, 1872, A Mão e a Luva, 1875, Helena, 1876, e E.A. Garcia, 1878. É toda romântica a concepção dos personagens e do entrecho, revela-se a personalidade do autor na preocupação mais acentuada do estudo dos caracteres. Mas as situações que arma, para os revelar, e a própria compreensão que deles tem, tudo trai a visão romântica, ainda que mitigada pela análise psicológica. De Ressurreição, em que a narração é linear, a língua pobre, os caracteres de linhas definidas, a E.A. Garcia, onde a narrativa é dotada de maior penetração, a língua se precisa e os caracteres já se mostram mais complexos, o progresso é significativo. O mais romanesco dos três é Helena, a confinar por vezes com a inverossimilhança. Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Brás Cubas, já falecido, conta, do outro mundo, as suas memórias. Expirei em 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía 300 contos e fui acompanhado ao cemitério 17 por 11 amigos. Galhofando dos ascendentes, fala da própria genealogia. Assevera que morreu de pneumonia apanhada quando trabalhava num invento farmacêutico, um emplastro medicamentoso. Virgília, sua ex-amante, que já não o via há alguns anos, visitou nos últimos dias de vida. Narra Brás Cubas um delírio que teve durante a agonia. Montado num hipopótamo, foi arrebatado por unir a extensa e gelada planície, até o alto de uma montanha, de onde divisa a sucessão dos séculos. Além dos pais, tiveram grande influência na educação do pequeno Brás Cubas 3 pessoas: tio Jorão, homem de língua solta e vida galante; tio Ildefonso, cônego, piedoso e severo; dona Emerenciana, tia materna, que viveu pouco tempo. Brás passou uma infância de menino traquinas, mimado demasiadamente pelo pai. Aos 17 anos apaixona-se por Marcela, dama espanhola, com quem teve as primeiras experiências amorosas. Para agradar Marcela, Brás começa a gastar demais, assumindo compromissos graves e endividando-se. Marcela gostava de joias e Brás procurava fazer-lhe todos os gostos. Marcela amou-me, diz Brás Cubas, durante 15 meses e 11 contos de réis. Quando o pai tomou conhecimento dos esbanjamentos do filho, mandou-o para a Europa, vais cursar uma universidade, justificou. Em Coimbra, Brás segue o curso jurídico e bacharela-se. Depois, atendendo a um chamado do pai, volta ao Rio. A mãe estava moribunda. E, de fato, apenas chega ao Brasil, a mãe falece. Passando há uns dias na Tijuca, conhece Eugênia, moça bonita, mas com um defeito na perna que a fazia coxear um pouco. Com ela mantém um passageiro romance. O pai de Brás tem 2 ambições para o filho: quer casá-lo e fazê-lo deputado. Tudo faz para encaminhá-lo no rumo do casamento e procura aumentar o círculo de amigos influentes na política, a fim de preparar o caminho para o futuro deputado. Assim é que Brás Cubas é apresentado ao conselheiro Dutra, que promete ajudar ao jovem bacharel na pretendida ascensão política. Brás nesta altura vem a conhecer Virgília, filha do conselheiro Dutra, pela qual se apaixona. Parecia, com isso, que os sonhos do pai sobre Brás estavam prestes a realizar-se, bem encaminhado na política e quase noivo. Entretanto aconteceu um imprevisto, surge Lobo Neves, que não somente lhe rouba a namorada, mas também cai nas boas graças do conselheiro Dutra. Vendo assim preterido o filho, o pai de Brás sente-se profundamente desapontado e magoado. Veio a falecer dali a alguns meses, de um desastre. Virgília casa-se com Lobo Neves e, pouco tempo depois, vem eleito deputado ao marido. Mas, na verdade, Virgília casara-se com Lobo Neves por interesse, e ama realmente a Brás Cubas. Virgília e Brás principiam a encontrar-se com frequência e, em breve, tornam-se amantes. Lobo Neves adorava a esposa e nela confiava inteiramente. Aliás, não tinha muito tempo para observar o que se passava, já que estava entregue totalmente à política. 18. Narra nesta altura Brás Cubas o encontro que teve com seu ex-colega de escola primária, Quincas Borba, que se tornara um infeliz mendigo de rua. Depois do encontro com Quincas, Brás percebe que o maltrapilho lhe roubara o relógio. Os encontros amorosos entre Virgília e Brás suscitam comentários e mexericos dos vizinhos, amigos e conhecidos. Por esse motivo, Brás propõe a Virgília a fuga para um lugar distante. Virgília, porém, pensa no marido que a ama e na família, e sugere uma casinha só nossa, metida num jardim, em alguma rua escondida. A ideia parece boa a Brás, que sai remoendo a proposta: uma casinha solitária, em alguma rua escura. Virgília e sua ex-empregada, chamada Dona Plácida, se encarregam de adornar a casa e, aparentemente, quem ali reside é Dona Plácida. Ali os 2 amantes se encontram sem maiores embaraços, e sem despertarem suspeitas.
Sucedeu que, de certa feita, por motivos políticos, Lobo Neves foi designado como presidente de uma província e, dessa forma, teria de afastar-se com a mulher. Brás fica desesperado e pede a Virgília que não o abandone. Quando tudo parece sem solução, eis que surge Lobo Neves e, para agradar ao amigo da família, convida-o para acompanhá-lo como secretário. Brás aceita. Os mexericos se tornam mais intensos e Cotrim, casado com Sabina, procura fazer ver ao cunhado que a viagem seria uma aventura perigosa. Mais por superstição do que pelos conselhos de Cotrim, Lobo Neves acaba não aceitando mais o cargo de presidente, porque o decreto de nomeação saíra publicado no Diário Oficial num dia 13, Lobo Neves tinha pavor pelo número, um número fatídico. Lobo Neves recebe uma carta anônima denunciando os amores da esposa com o amigo. Isso faz com que os dois amantes se mostrem mais reservados, embora continuem encontrando-se na Gamboa, onde fica a casa de Dona Plácida. Surge então um acontecimento que vem alterar a situação. Os personagens, Lobo Neves é novamente nomeado presidente e, desta vez, parte para o interior do país levando consigo a esposa. Brás procura distrair-se e esquecer a separação. A irmã Sabina, que vinha procurando arranjar um casamento para Brás, volta a insistir em seu objetivo. A candidata, uma moça prendada, chamava-se Nha Loló. Mesmo sem entusiasmo, Brás aparenta interesse pela pretendente, mas Nha Loló vem a falecer durante uma epidemia. O tempo vai passando. Mais por distração do que por idealismo, Brás procura um derivativo de suas decepções amorosas na política. Faz-se deputado e, na Assembleia, vem a encontrar-se com Lobo Neves, que havia voltado da província. Encontra-se também com Virgília, que não tinha já aquela beleza antiga que o havia atraído anteriormente. Assim, por desinteresse recíproco, chegam ao fim os amores de Brás e Virgília. Quincas Borba, o mendigo, reaparece e lhe restitui o relógio, passando a ser um frequentador da casa de Brás. Quincas Borba estava mudado, não era mais mendigo, recebera uma herança de um tio em Barbacena. Virara filósofo, havia inventado uma nova teoria filosófico-religiosa, o humanitismo, e não falava noutra coisa. Zero. E próprio Brás Cubas passa a interessar-se muito pelas teorias de Quincas Borba. Morre, por esse tempo, o Lobo 19. Neves, e Virgília chorou com sinceridade o marido, como o havia traído com sinceridade. Também vem a falecer Quincas Borba, que havia enlouquecido completamente. Brás Cubas deixou este mundo pouco depois de Quincas Borba, por causa de uma moléstia que apanhara quando tratava de um invento seu, denominado Emplasto Brás Cubas. E o livro conclui. Imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Fato narrativo em primeira pessoa, posição transtemporal. A narrativa acompanha os vaivens da memória do narrador defunto. Quebra da unidade estrutural da narrativa, forma livre, estrutura fragmentada, ausência de um fio lógico e ausência de um conflito central. Drama da irremediável tolice humana. Brás Cubas tudo tentou e nada deixou. A vida moral e afetiva é superada pela biologicamente satisfeita. A acomodação cínica ao erro, ou melhor, a justificação moral interior racionalizada. Pessimismo, influência de Stern, Schopenhauer, Darwin e Voltaire. Segundo o professor Alfredo Bozzi. Memórias póstumas de Brás Cubas operam um salto qualitativo na literatura brasileira. A revolução dessa obra, que parece cavar um poço entre dois mundos, foi uma revolução ideológica e formal, aprofundando o desprezo às idealizações românticas e ferindo o cerne do narrador onisciente, que tudo vê e tudo julga. Machado deixou emergir a consciência nua do indivíduo, fraco e incoerente. Zero. Que restou foram as memórias de um homem igual a tantos outros, o cauto e desfrutador Brás Cubas. Quincas Borba. Quincas Borba é um filósofo doido. Mais na segunda que na primeira parte. Criou uma filosofia, Humanitas. Humanitas é o princípio único, universal, eterno, comum, indivisível e indestrutível.
Pois essa substância, esse princípio indestrutível é que é humanitas. Uma guerra, duas tribos que se encontram, frente a frente, perto de uma plantação de batatas que só darão para sustentar uma delas. É a luta pelas batatas. Pela sobrevivência. A tribo que vence, ganha as batatas. Ao vencedor, as batatas. Filosofia e sandice condimentam as lições de Quincas Borba. 20. Zero filósofo tinha um cão, Quincas Borba. Pusera nele o seu próprio nome. Afinal, humanitas era comum para ele e para o cão. E não só, se morresse antes sobreviveria o A com acento circunflexo O. Um cão, meio tamanho, cor de chumbo, malhado de preto. Um filósofo assim tinha que acabar em Barbacena. Aí conheceu a Piedade, viúva de parcos meios, era irmã de Rubião. Não se casou com o herdeiro. Rubião foi o melhor amigo e enfermeiro do filósofo. Quando Quincas Borba morreu, numa incurável semidemência, na casa de Brás Cubas, no Rio, Rubião ficou rico, herdeiro universal do falecido filósofo. Herdeiro de tudo. Depois, em breve pendência, recebeu casa na corte, uma em Barcelona, escravos, ações no Banco do Brasil e muitas outras, joias, dinheiro, livros, a filosofia do morto e o seu cão Quincas Borba. A cláusula única do testamento era tratar bem o cão. Zero novo rico muda-se para a corte. Fica conhecendo o casal Pali e Sofia. E o pobre mestre escola fica apaixonado por ela. Que olhos, que ombros, que braços. 26 anos. Cada aniversário era um novo polimento dado pelo tempo. É bonita, sabe que é, e sabe mostrar-se. Zero marido gostava de mostrá-la a todos. Vejam o que são as minhas e de se mostrar. E Sofia aprendeu logo e bem a arte se mostrar. Sofia seduz Rubião. Engana-o. Busca o dinheiro. Ganha presentes riquíssimos. O marido funda até a sociedade Palícia. É o dinheiro de Rubião que vai correndo. Muito depressa. A Sofia tem lá os seus desejos escondidos para com o galanteador Carlos Maria, pobre Rubião. Zero dinheiro acabando, os amigos vão minguando, e a loucura vai chegando. Rubião passa pelas ruas aos gritos dos moleques. Zero gira, ó gira, certo que é Napoleão e... metem-no num sanatório. Rubião foge do sanatório do Rio e vai para Barbacena. Lá morre. E 3 dias depois encontraram o cão Quincas Borba, também morto, numa rua. É o fim? Leitor, chora os dois recentes, se tens lágrimas se só tens risos, rite. É a mesma coisa. É outra crônica de fraquezas e misérias morais, concluída com uma filosofia desencantada, a filosofia do humanitas, ao vencedor as batatas. Uma súbita fortuna, uma paixão adúltera, ambições políticas acabam levando Rubião à loucura. Ele, que antes era um humilde mestre-escola, ingênuo e puro, envolve-se em um novo mundo, violento e agressivo. A fraqueza o destrói. Narrado em 3 a pessoa. É o mais objetivo dos romances de Machado. Análise psicológica de um homem pobre que subitamente fica rico e a fortuna arrasta-o à loucura. E só a loucura salva Rubião do destino vulgar de vaidoso rico, explorado pelos que o cercam. O humanitismo. Ao vencedor, as batatas, pode ser interpretado como uma paródia irônica ao positivismo e evolucionismo. Posições filosóficas dominantes na segunda metade do século XIX. É uma caricatura do princípio da evolução e da seleção natural que, 21. Na época, saíam do campo da biologia para impregnar a filosofia. Dom Casmurro. A própria personagem central, Bentinho, é que conta a sua história. Principia dizendo que está morando, sozinho, auxiliado por um criado, no Engenho Novo, Rio de Janeiro, em uma casa que ele mandara construir igual àquela em que passara a infância, em Matacavalos. Como vive isolado, os vizinhos apelidaram de Dom Casmurro, apelido que pegara. A história principia quando Bentinho já está com 15 anos e sua amiga de infância, Capitu, com 14. Os dois crescem juntos e se estimam sinceramente. Dona Glória, mãe de Bentinho, viúva,
tendo sido infeliz no primeiro parto, fizera a Deus uma promessa: se fosse bem-sucedida no segundo parto, o filho seria religioso, padre ou freira, conforme o sexo. Por isso, estava disposta a cumprir a promessa. Bentinho iria para o seminário. À medida que o tempo passa e que a amizade de Bentinho e Capitu se transforma em namoro sério e apaixonado, a ideia do seminário vai se tornando um grave problema para os dois, que buscam todas as maneiras de evitá-lo. Justina, prima de Dona Glória, que vivia em casa desta, e a quem Bentinho suplica que interceda com a mãe em seu favor, se nega. José Dias, velho empregado da casa, muito estimado, diz que o problema não é fácil, pois o melhor é, antes, aplainar o caminho. O próprio Bentinho, de índole tímida, tenta falar com a mãe, mas nem sequer consegue dizer-lhe o que quer. Capitu e Bentinho perdem as esperanças de evitar o seminário. De qualquer modo, amando-se sinceramente, juram que, aconteça o que acontecer, se casarão. Bentinho irá para o seminário, mas ficará apenas algum tempo. Depois sairá e serão felizes. No seminário, Bentinho trava conhecimento com Escobar, que se toma seu amigo e confidente. A vida agora transcorre entre os estudos eclesiásticos e as visitas semanais à sua casa. Escobar, em conversa com Bentinho, tem uma ideia: Dona Glória, rica que é, poderia cumprir a promessa de outro modo, isto é, custeando as despesas de um seminarista pobre, ficando Bentinho livre do seminário. A ideia vinga e Bentinho retoma a casa. Anos depois, já formado em direito, casa-se com Capitu e começam uma vida repleta de felicidades. E essa felicidade ainda se torna maior quando Escobar, que também saíra do seminário, casa-se com Sancha, amiga de Capitu. As duas famílias visitam-se frequentemente. Escobar e Sancha têm uma filha, a qual dão o nome de Capitolina, Capitu. A única tristeza, se é que se pode chamar tristeza, é não terem, Bentinho e Capitu, um filho. Por isso, fazem promessas e rezam continuamente. E o filho vem, um menino, a alegria dos pais. Chama-se Ezequiel. Escobar vem morar mais próximo de Bentinho e Capitu. Certo dia, Escobar se aventura nadando pelo mar agitado e morre afogado. Sancha retira-se para o Paraná, onde possuía parentes. 22. E a vida continua, feliz. Só uma coisa principia a preocupar cada vez mais seriamente a Bentinho: Ezequiel, à medida que vai crescendo, vai se tornando o retrato vivo do falecido amigo. Os mesmos traços, o mesmo cabelo, os mesmos olhos, o mesmo andar, até os mesmos tiques. A dúvida atormenta Bentinho, e uma infinidade de pequenas coisas que no passado haviam passado despercebidas começam a avolumar-se, confirmando as suspeitas. Capitu traíra. Um dia explode com Capitu, que não consegue encontrar meios de escusar-se. Pelo contrário, suas desculpas confirmam definitivamente a culpa. Bentinho leva a esposa adúltera e o filho de Escobar para a Suíça, onde deles se separa. Tempos depois Capitu vem a falecer. Ezequiel, já moço, surge em casa de Bentinho, tornara-se a cópia do pai. Ezequiel não para no Brasil e, participando de uma excursão no Oriente, também morre. É o término do livro. Conclui Machado de Assis: a minha primeira amiga e o meu melhor amigo, tão extremosos ambos e tão queridos, também quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. A terra lhes seja leve. Narrado na primeira pessoa, Bentinho, de Casmurro, propõe-se a atar as duas pontas da vida. Ao evocar o passado, a personagem, narrador, coloca-se num ângulo neutro de visão. Dessa maneira, pode repassar, sem contaminá-los, episódios e situações, atitudes e reações, acompanhadas apenas da carga emocional correspondente ao impacto do momento da ocorrência. Simultaneamente, opõe a esse ângulo de reconstituição do passado o ângulo do próprio momento da evocação, marcado pelo desmoronamento da ilusão de sua felicidade. Dessa forma temos uma dupla visão da experiência, reconstituída em termos de exposição e de análise. A visão esfumaçada do adultério é um dos requintes do bruxo do Cosme Velho, Machado. Parece inspirado no drama de Otelo, de Shakespeare.
Capítulo: Olhos de Ressaca. Cigana oblíqua e dissimulada é a mais forte criação de Machado. Com inalterada frieza e racionalidade calculada vai tecendo seu destino e também o dos outros. Esaú e Jacó. É a história dos gêmeos Pedro e Paulo, filhos de Natividade, que desde o nascimento dos meninos só pensa num futuro cheio de glória para eles. À medida que vão crescendo, os irmãos começam a definir seus temperamentos diversos, são rivais em tudo. Paulo é impulsivo, arrebatado, Pedro é dissimulado e conservador, o que vem a ser motivo de brigas entre os dois. Já adultos, a causa principal de suas divergências passa a ser de ordem política. Paulo é republicano e Pedro, monarquista. Estamos em plena época da proclamação da República, quando decorre a ação do romance. Até em seus amores, os gêmeos são competitivos. Flora, a moça de quem ambos gostam, se entretém com um e outro, sem se decidir por nenhum dos dois, é 23. Retraída, modesta, e seu temperamento avesso a festas e alegrias levou o conselheiro Aires a dizer que ela era inexplicável. O conselheiro é mais um grande personagem da galeria machadiana, que reaparecerá como memorialista no próximo e último romance do autor. Velho diplomata aposentado, de hábitos discretos e gosto requintado, amante de citações eruditas, muitas vezes interpreta o pensamento do próprio romancista. As divergências entre os irmãos continuam, muito embora, com a morte de Flora, tenham jurado junto a seu túmulo uma reconciliação perpétua. Continuam a se desentender, agora em plena tribuna, depois que ambos se elegeram deputados, e só se reconciliam ao fim do livro, com novo juramento de amizade eterna, este feito junto ao leito da mãe agonizante. Narrado em terceira pessoa pelo conselheiro Aires. Há referências à situação política do país, na transição Império-República. É marcado pela ambiguidade e a contradição. Pedro e Paulo são os dois lados da verdade. Memória de Aires. Este é o último romance do autor. Aqui, dois idílios são narrados paralelamente, ao longo das memórias do conselheiro Aires, personagem surgido em Esaú e Jacó, o do casal Aguiar e o da viúva Fidéfia com Tristão. Trata-se de um livro concebido em tom íntimo e delicado, às vezes repleto de melancolia. Nele Machado de Assis pôs muito dos últimos anos de sua vida com Carolina, falecida 4 anos antes da publicação. Não há muito que contar, senão pequenos fatos da vida cotidiana de um casal de velhos zero estilo e de extrema sobriedade, e o autor, já na velhice, pretendeu com este livro prestar um depoimento em favor da vida, ainda que em tom de mal disfarçada tristeza e até mesmo de isolação. Memória de Aires, 1908, opera um verdadeiro retrocesso na obra machadiana. Nele o romancista retorna à concepção romântica, mitigada pelo ceticismo risonho do conselheiro Aires. Aí se respira a mesma atmosfera dos seus primeiros romances, os seres são de eleição e a vida gira em torno do amor. Distingue-o, porém, e torna-a muito superior àqueles à mestria do ofício, o domínio do instrumento. Como novidade, traz a forma de diário. O narrador não é onisciente, observa como um simples comparsa os personagens principais, procura adivinhar-lhes o íntimo através de suposições próprias ou através de informações alheias, a dar alguma ideia do processo de Henry James, este, entretanto, muito outro, com outras intenções e de outra tessitura. 24. WF Contents. www.virtualbox.com.br. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual. Por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e a reprodução
D. De obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Casada é. Viúva. Machado de Assis. Edição especial para distribuição gratuita pela internet, através da VirtualBox. A VirtualBox gostaria de receber suas críticas e sugestões sobre suas edições. Sua opinião é muito importante para o aprimoramento de nossas edições. vbook02@terra.com.br. Estamos à espera do seu e-mail. Sobre os direitos autorais. Fazemos o possível para certificarmos-nos de que os materiais presentes no acervo são de domínio público, 70 anos após a morte do autor, ou de autoria do titular. Caso contrário, só publicamos material após a obtenção de autorização dos proprietários dos direitos autorais. Se alguém suspeitar que algum material do acervo não obedeça a uma destas duas condições, pedimos, por favor, avise-nos pelo e-mail vbook03@terra.com.br para que possamos providenciar a regularização ou a retirada imediata do material do site www.virtualbox.com.br. Copyright 2000-2003 VirtualBox. VirtualBox Online MM Editores Limitada. Rua Benedito Valadares, 429 Centro. 35.660.000 Pará de Minas, MG. Todos os direitos reservados. All rights reserved. 2. Casada e viúva. Capítulo 1. No dia em que José de Menezes recebeu por mulher Eulália Martins, diante do altar-mor da Matriz do Sacramento, na presença das respectivas famílias, aumentou-se com mais uma lista dos casais felizes. Era impossível amar-se mais do que se amavam aqueles dois. Nem me atrevo a descrevê-lo. Imagine-se a fusão de quatro paixões amorosas das que a fábula e a história nos dão conta e ter-se à medida do amor de José de Menezes por Eulália e de Eulália por José de Menezes. As mulheres tinham inveja à mulher feliz, e os homens riam dos sentimentos, um tanto piegas, do apaixonado marido. Mas os dois filósofos do amor relevaram à humanidade as suas fraquezas e resolveram protestar contra elas amando-se ainda mais. Mal contava um mês de casado, sentiu José de Menezes, em seu egoísmo de noivo feliz, que devia fugir à companhia e ao rumor da cidade. Foi procurar uma chácara na Tijuca, e lá se encafuou com Eulália. Ali viam correr os dias no mais perfeito descuido, respirando as auras puras da montanha, sem inveja dos maiores potentados da terra. Um ou outro escolhido conseguiu às vezes penetrar no santuário em que os dois viviam, e de cada vez que de lá saía vinha com a convicção mais profunda de que a felicidade não podia estar em outra parte senão no amor. Acontecia, pois, que, se as mulheres invejavam Eulália e se os homens riam de José de Menezes, as mães previdentes, a espécie santa, no dizer de Algier, nem riam nem se deixavam dominar pelo sexto pecado mortal, pediam simplesmente a Deus que lhes deparasse às filhas um marido da estofa e da capacidade de José de Menezes. Mas cumpre dizer, para inspirar amor a maridos tais como José de Menezes, era preciso mulheres tais como Eulália Martins. Eulália em alma e corpo era o que há de mais puro unido ao que há de mais belo. Tanto era um milagre de beleza carnal, como era um prodígio de doçura, de elevação e de sinceridade de sentimentos. E, sejamos francos, tanta coisa junta não se encontra a cada passo. Nenhuma nuvem sombreava o céu azul da existência do casal Menezes. Minto, de vez em quando, uma vez por semana apenas, e isto só depois de 5 meses de casados, Eulália derramava algumas lágrimas de impaciência por se demorar mais do que costumava o amante José de Menezes. Mas não passava isso de uma chuva de primavera, que, mal assomava o sol à porta, cessava para deixar aparecer as flores do sorriso e a verdura do amor.
A explicação do marido já vinha sobrepor-se, mas ele não deixava de dá-la apesar dos protestos de Eulália. Era sempre excesso de trabalho que pedia a presença dele na cidade até uma parte da noite. Ano e meio viveram assim os dois, ignorados do resto do mundo, ébrios da felicidade e da solidão. A família tinha aumentado com uma filha no fim de 10 meses. Todos que são pais sabem o que é esta felicidade suprema. Aqueles quase enlouqueceram. A criança era um mimo de graça angélica. Menezes via nela o riso de Eulália, Eulália achava que os olhos eram os de Menezes. E neste combate de galanteios passavam as horas e os dias. Ora, uma noite, como o luar estivesse claro e a noite fresquíssima, os dois, marido e mulher, deixaram a casa, onde a pequena ficara adormecida, e foram conversar junto ao portão, sentados em cadeiras de ferro e debaixo de uma viçosa latada, sub tegmin nifagi. Meia hora havia que ali estavam, lembrando o passado, saboreando o presente e construindo o futuro, quando parou um carro na estrada. Voltaram os olhos e viram descer duas pessoas, um homem e uma mulher. Há de ser aqui, disse o homem olhando para a chácara de Menezes. Neste momento o luar deu em cheio no rosto da mulher. Eulália exclamou: é Cristiana! E correu para a recém-chegada. Os dois novos personagens eram o capitão Nogueira e Cristina Nogueira, mulher do capitão. O encontro foi o mais cordial do mundo. Nogueira era já amigo de José de Menezes, cujo pai fora colega dele na escola militar, andando ambos a estudar engenharia. Isto quer dizer que Nogueira era já homem dos seus 46 anos. Cristiane era uma moça de 25 anos, robusta, corada, uma dessas belezas da terra, muito apreciáveis, mesmo para quem goza uma das belezas do céu, como acontecia a José de Menezes. Vinham de Minas, onde se haviam casado. Nogueira, 5 meses antes, saíra para aquela província a serviço do Estado e ali encontrou Cristiana, por quem se apaixonou e a quem soube inspirar uma estima respeitosa. Se eu dissesse amor, mentia, e eu tenho por timbre contar as coisas como as coisas são. Cristiana, órfã de pai e mãe, vivia na companhia de um tio, homem velho e impertinente, achacado de duas moléstias gravíssimas, um reumatismo crônico e uma saudade do regime colonial. Devo explicar esta última enfermidade, ele não sentia que o Brasil se tivesse feito independente, sentia que, fazendo-se independente, não tivesse conservado a forma de governo absoluto. Gorou o ovo, dizia ele, logo depois de adotada a Constituição. E protestando interiormente contra o que se fizera, retirou-se para Minas Gerais, donde nunca mais saiu. A esta ligeira notícia do tio de Cristiana acrescentarei que era rico como um potosí, avarento como Arpagão. Entrando na fazenda do tio de Cristiana e sentindo-se influído pela beleza desta, Nogueira aproveitou-se da doença política do fazendeiro para lisonjeá-la com umas fomentações de louvor do passado e indignação pelo presente. Em um servidor do estado atual das coisas, achou o fazendeiro que era aquilo uma prova de rara independência, e o estratagema do capitão surtiu duas vantagens. O fazendeiro deu-lhe a sobrinha e mais um bom par de contos de réis. Nogueira, que só visava a primeira, achou-se felicíssimo por ter alcançado ambas. Ora, é certo que, sem as opiniões forjadas no momento pelo capitão, o velho fazendeiro não tiraria a sua fortuna um ceitil que fosse. Quanto a Cristiana, se não sentia pelo capitão um amor igual ou mesmo inferior ao que lhe inspirava, votava-lhe uma estima respeitosa. E o hábito, desde Aristóteles todos reconhecem isto, e o hábito, aumentando a estima de Cristiana, dava à vida doméstica do capitão Nogueira uma paz, uma tranquilidade, um gozo brando, digno de tanta inveja como era o amor sempre violento do casal Menezes. Voltando à corte, Cristiana esperava uma vida mais própria aos seus anos de moça do que a passada na fazenda mineira na companhia fastidiosa do reumático legitimista. Pouco que pudessem alcançar as suas ilusões, era já muito em comparação com o passado. Dadas todas estas explicações, continua a minha história. Capítulo I.
Deixa o espírito do leitor ajuizar como seria o encontro de amigos que se não veem há muito. Cristiane e Eulália tinham muito que contar uma à outra, e, em sala à parte, ao pé do berço em que dormia a filha de José de Menezes, deram largas à memória, ao espírito e ao coração. Quanto a Nogueira e José de Menezes, depois de narrada a história do respectivo casamento e suas esperanças de esposos, entraram, um na exposição das suas impressões de viagem, o outro na das impressões que deveria ter em uma viagem que projetava. Passaram-se deste modo as horas até que o chá reuniu a todos quatro à roda da mesa de família. Esquecia-me dizer que Nogueira e Cristiana declararam desde o princípio que, tendo chegado pouco havia, tencionavam demorar-se uns dias em casa de Menezes até que pudessem arranjar na cidade ou nos arrabaldes uma casa conveniente. Menezes e Eulália ouviram isto, pode-se dizer que de coração alegre. Foi decretada a instalação dos 2 viajantes. Tarde se levantaram da mesa, onde o prazer de se verem juntos os prendia insensivelmente. Guardaram o muito que ainda havia a dizer para os outros dias e recolheram-se. Conhecia José de Menezes? Perguntou Nogueira a Cristiana ao retirar-se para os seus aposentos. Conhecia de casa de meu pai. Ele ia lá há 8 anos. É uma bela alma. E Eulália? Ambos. É um casal feliz. Como nós, acrescentou Cristiana abraçando o marido. No dia seguinte, foram os 2 maridos para a cidade, e ficaram as 2 mulheres entregues aos seus corações. De volta, disse Nogueira ter encontrado casa, mas era preciso arranjá-la, e foi marcado para os arranjos o prazo de 8 dias. Os 6 primeiros dias deste prazo correram na maior alegria, na mais perfeita intimidade. Chegou-se a aventar a ideia de ficarem os 4 habitando juntos. Foi Menezes o autor da ideia. Mas Nogueira alegou ter necessidade de casa própria e especial, visto como esperava alguns parentes do norte. Enfim, no 7º dia, isto é, na véspera de se separarem os 2 casais, estava Cristiana passeando no jardim, à tardinha, em companhia de José de Menezes, que lhe dava o braço. Depois de trocarem muitas palavras sobre coisas totalmente indiferentes à nossa história, José de Menezes fixou o olhar na sua interlocutora e aventurou estas palavras: "Não tem saudade do passado, Cristiana?" A moça estremeceu, abaixou os olhos e não respondeu. José de Menezes insistiu. A resposta de Cristiana